Muita gente me pergunta, né, agora que nós vamos para o segundo turno, que só tem duas opções, qual posição eu vou tomar, né? Que é para eu sair do muro e para eu tomar uma posição. E realmente, a gente só tem duas opções e eu vou fazer esse vídeo aqui de forma calma, serena, explicando qual vai ser a minha posição. Não vou gritar, não vou me estressar, mas vou deixar bem explicado aqui qual vai ser a minha posição, beleza? A gente vê ali, né, uma histeria, né, o pessoal o petista falando que essa é a batalha entre os fascistas, os ditadores contra a democracia, né, a democracia do PT. E os bolsonaristas dizem que você tem aí uma batalha que não é nem Lula e Bolsonaro, né? É uma questão de ideologia. De um lado você tem uma ideologia comunista que destrói todos os países em que toca, e do outro lado você tem o Brasil verde e amarelo, dos trabalhadores, dos conservadores, das pessoas que se importam com a família. E eu vou dar aqui a minha visão. Antes de mais nada, por favor, deixe o like no vídeo. É muito importante que você deixe o like no vídeo, tá? O like no vídeo e se inscreva no canal. Tem um link aqui também na descrição desse vídeo, que é para você me seguir em todas as redes, tá? É importante que a gente não dependa só do YouTube. Então você clica lá, você vai me seguir no Instagram, no Twitter, no Telegram também, que eu falo coisas ali que às vezes eu não posso gravar e soltar assim para o grande público. Eu solto mais ali para as pessoas mais próximas. Então, participa do que você puder, tá? Vou deixar o link aqui. Então vamos lá. Eu vou falar um negócio para você. O PT não dá, tá? O PT não dá. Eu não consigo, de forma alguma, tá? Apoiar ou sequer votar, que são coisas diferentes, no PT. E por que o PT não dá? E eu vou colocar aqui em três grandes pilares de coisas que eu lembrei da cabeça, de cabeça aqui. Número um, vamos falar de corrupção, tá? O PT não dá. Primeiro porque assim, muito provavelmente se o PT entrar, eles vão criar mais ministérios, tá? É uma coisa que eles já têm falado, vão criar mais ministérios. E se você pegar o histórico do PT, você sabe que tem muita corrupção no governo. Então provavelmente eu acho que teriam mais ministérios e com mais corrupção, principalmente ministérios importantes como o MEC, né? O MEC, o Ministério da Educação, você tem muito dinheiro ali e você está falando de um dinheiro que é para ir para a educação de criança, cara, indo para a mão de corrupto. Você quer ver outra coisa? A gente fala em corrupção, a gente fala em punir corrupto. Só tem um jeito de você punir corrupto com foro privilegiado nesse país. Só tem um jeito. O único jeito é o Procurador-Geral da República processar essas pessoas. Você imagina, cara, você ter ali, sei lá, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Genuíno, Zé Dirceu, Renan Calheiros, toda essa turma ligada ao PT, livre, leve e solta, mas mais do que isso, não só a turma do PT. Você pega caras como, por exemplo, o Sarney, o Collor, né, que é da outra turma. Você quer ver esses caras como? Eu gostaria de ver esses caras presos. Então não dá para você votar no PT e ter esses caras improcessáveis, vamos chamar assim, ou injulgáveis, né? A gente tá falando de PGR, a gente tem que falar de STF. Eu não quero que as próximas indicações do STF sejam como o Lula faz, que são indicações do que eles chamam de garantistas, né? Não é garantista é o seguinte, soltador de bandido, é isso que eles são, mas eles chamam ali de garantistas, né? A garantia dos direitos ali e não sei o quê. Né? Eu não quero mais o STF com decisões monocráticas. Um ministro vai lá e pá, o Bolsonaro inclusive reclamou bastante disso no debate. O ministro vai lá, pá, dá uma decisão e pá, e solta alguém, ou faz alguma coisa, derruba um projeto de lei. Isso não pode mais existir, tá bom? Outra coisa também, eu quero sonhar ainda com a prisão em segunda instância. Se o PT ganhar, acabou a prisão em segunda instância. Quer ver outra coisa? Eu quero que a Polícia Federal, principalmente, tenha a liberdade de fazer operações policiais, como a Lava Jato, por exemplo. Se o PT ganhar, é o fim disso, é o fim disso. E outra, né? A gente com certeza vai ter a tentativa do aumento do foro privilegiado, tá? Para assuntos que não são diretamente ligados ao mandato e para períodos que não são exatamente o do mandato. Você pode ter certeza que isso vai acontecer, beleza? Vamos para outro pilar, vamos falar de economia. Você quer privatizar as coisas? Eu quero. O governo do PT nunca vai privatizar nada. Ao contrário, eles vão criar estatais. Você quer ver outra coisa? Teto de gastos. Existe uma coisa, meu irmão, eu lutei por isso aqui, mas muito. Você pega os vídeos mais vistos aqui do meu canal, são justamente desse período aqui, ó, né? Nem vou falar aqui de Lula condenado e tal, mas ó, ocupação da escola, eu tô tomando um soco na cara, literalmente. Olha aqui, ó, ocupação em escola, isso aqui, ó, aqui, ocupação em universidade, né? MTST na Paulista também, que você imagina o que vai acontecer com o MTST e com o MST se o PT ganhar, mas
O que acontece é que eu fui literalmente tomar soco na cara para passar a PEC do teto, que é uma coisa simples. É basicamente isso. Tem um teto, você não pode gastar mais do que isso. Tá? Você não pode criar gastos recorrentes se você não aumentar sua arrecadação. Se você tem uma padaria, mano, se você tem um mercadinho, se você tem uma multinacional, a regra é sempre essa. Você não gasta mais do que você arrecada se você não estiver investindo, né? Enfim, você vai ter aqui, com certeza, compra de voto em forma de auxílio, né? O Bolsa Família, a meu ver, que era um projeto bom, foi transformado nisso, né? Outra coisa, você vai ter com certeza subsídio em setor estratégico, em véspera de eleição, que a gente vai pagar com juros depois. A Dilma, em 2014, ela simplesmente segurou o preço da energia elétrica. Você lembra disso? Ficou, não teve reajuste. E depois da eleição, bum, a bomba estourou e todo mundo falou, cara, o que está acontecendo? Foi isso, a Dilma fez isso em 2014. E para governar, eu coloquei aqui governabilidade, vamos chamar de governabilidade. Como é que o PT governa? O PT, uma das primeiras perguntas que eu fazia nos meus vídeos, se você for lá, cara, nos meus primeiros vídeos na rua, os primeirões, o meu primeiro vídeo, o meu segundo vídeo, o meu terceiro vídeo na rua, eu fazia uma pergunta para os petistas. O que você acha de comprar parlamentar com dinheiro público? É um absurdo, isso não pode, não sei o que lá. E o mensalão do PT? O mensalão foi isso, foi compra, o poder executivo comprando o poder legislativo através de dinheiro público. Por mês, o cara pagava. Isso é, inclusive, uma quebra da própria democracia em si. Porque se você não tem tripartição de poder, se você tem o poder executivo comprando o poder legislativo, você não tem sequer a base da democracia. E se o PT ganhar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Que mais aqui? Fora, aqui ó, fora é claro, fora nós estamos falando aqui de cargo para o Centrão. Isso aí vai ser a rodo, como sempre foi nos governos do PT. Quer ver outra coisa? Fundão eleitoral. O que não vai aumentar o fundão eleitoral se o PT ganhar? Você quer ver outra coisa também que o PT fez muito? Isso eu coloquei na aba governar, que isso significa também você, de alguma forma, buscar o apoio público. O PT comprou mídia pra caramba com o teu dinheiro. O PT pegou dinheiro de impostos e literalmente comprou influenciadores. Eu tenho um caso muito emblemático, que era uma página que chamava Dilma Bolada. Ele só batia na Dilma, de repente ele começou a bater menos, de repente ele começou a zoar de leve, de repente ele começou a apoiar, de repente virou uma página de apoio à Dilma. Aí quando a gente foi lá no portal da Transparência ver, eles estavam recebendo dinheiro público, literalmente isso. Eles literalmente pegaram dinheiro público e compraram apoio de influenciadores. Beleza? E aí, cara, é por isso que, ó, isso aqui, ó, jamais. Por isso que esse ano eu vou fazer isso aqui, ó, e vou votar no capitão, porque o capitão vai acabar com tudo isso. Será mesmo? Será mesmo? Eu pensei isso em 2018. Eu pensei isso. E mesmo quando eu já estava eleito, eu já tinha sido eleito deputado, eu fui pro Nordeste virar voto de petista pro Bolsonaro, porque eu acreditava que ele ia bater de frente com tudo isso. Vamos ver o que ele fez? Eu vou repetir essa lista que eu acabei de falar para você. Eu vou repetir ela para você. Vamos lá. Eu falei que o PT ia criar mais ministérios. O Bolsonaro não só já criou mais ministérios, como está aqui, inclusive, a matéria aqui, ó. Bolsonaro diz que, se reeleito, pode criar mais 3 ministérios. Então, o Bolsonaro também vai querer mais ministérios. Eu falei para você de corrupção no MEC, não é? Você sabia que tem corrupção no governo e no MEC, inclusive em barras de ouro, inclusive em dinheiro, né? Áudio vazado dizendo que você tem que... Não é áudio vazado de Ucrânia, não. É áudio vazado dizendo que você tem que pegar o dinheiro, colocar dentro de um pneu para você transportar ele e ninguém pegar. Isso é corrupção do governo Bolsonaro no Ministério da Educação, amigão. Você quer ver outra coisa? O PGR, o Procurador-Geral da República, que é o homem responsável por processar quem tem foro privilegiado do Bolsonaro, é o Aras, tá? Eu vou te falar uma coisa, amigão. Caso vença, Lula pode manter Aras na PGR, dizem aliados do petista. Isso está desenhado. Está desenhado. O Lula olhou para o PGR que o Bolsonaro indicou e falou: tá aí um cara bom. E se você discorda de mim, eu vou pedir para você, me coloque só três corruptos que o Aras processou. Coloca aqui no comentário, me fala 3. Me fala 3 que eu falo: ah, mas o Aras pegou isso aí de jeito. Me coloca 3 aqui, ó. Me coloca 3 no comentário. Que mais aqui? STF garantista. O Bolsonaro tinha 2 indicações pro STF.
Uma ele colocou o Cássio Nunes, que é petista. Quem disse que ele é petista? Ele próprio. E inclusive ele é o responsável pelo Lula estar disputando a eleição. Hoje, põe uma coisa na tua cabeça. O Lula só disputa a eleição porque o Cássio Nunes votou para ele disputar a eleição. Era uma turma de 5 ministros, 3 contra, 2 a favor. Esse cara se aposentou, a indicação do Bolsonaro entrou, que é o Cássio Nunes, e foi para esse lado e colocou ele lá. Aí você vai falar, mas o Bolsonaro não tem culpa. Sabe o que o Bolsonaro falou a respeito disso? Literalmente isso aqui, ó. Se tiver que soltar o Lula, que solte. Se tiver... É isso. O Bolsonaro falou, se tiver que votar pro Lula aí ser descondenado, como eles estão chamando o Lula agora, que vote. Tá aí, amigão. Declaração do Bolsonaro, não é minha. Eu vou tentar não gritar, vou tentar não ficar nervoso, vou falar numa boa aqui pra você. Que outra coisa? Prisão. Outra coisa, decisão monocrática do STF, que o Bolsonaro inclusive reclamou do debate. Passou-se um projeto de lei no Congresso para que acabasse decisão monocrática no STF. E passou, olha que bom, passou. Aí o Bolsonaro ia lá sancionar. O que ele fez? Ele vetou, amigão. Ele vetou. Não só isso, tá? O Bolsonaro sancionou o fim da delação premiada, tá? Limitou a delação premiada e criou o juiz de garantias, uma emenda do Marcelo Freixo do PSOL. O PSOL pegou o pacote anticrimes que era do Moro, transformou numa porcaria, o Congresso transformou, o Marcelo Freixo do PSOL colocou uma emenda falando, ó, cria um juiz de garantias, que além de criar mais gastos, dificulta de você prender ladrão e corrupto. O Bolsonaro falou, não, isso aqui é bom. Foi lá e sancionou. Acabar com operações policiais e acabar com prisão em segunda instância. O Bolsonaro desarticulou a prisão em segunda instância e o Bolsonaro, ele próprio disse que ele acabou com a Lava Jato. Tentativa de aumento de foro privilegiado. Você sabia que a PEC da impunidade era isso? Você sabia que o PT e todos os bolsonaristas do Congresso votaram a favor de aumentar o foro privilegiado? Inclusive o Flávio, que se disse contra o foro privilegiado e pegou o próprio foro. O Flávio votou a favor disso daí e aí ele falou assim, puxa, foi mal, eu votei errado, eu apertei o botão errado. Aí teve a segunda votação, porque era a votação em 2 turnos. Aí ele apertou o botão errado de novo. Economia, privatização. O Bolsonaro não privatizou nada. Muito pelo contrário, ele criou estatais. E vou te falar uma coisa. O Bolsonaro privatizou os aeroportos. Não. O Bolsonaro fez algumas concessões de aeroportos. E vou te dizer, todos os governos, todos, da Dilma, do Lula, todos os governos têm micro-realizações. Construiu uma pontezinha aqui, fez um negocinho ali. O Bolsonaro também tem menos do que os outros. Mas, mais do que isso, o Bolsonaro não só não privatizou nada, né? E a privatização, entre aspas, da Eletrobras foi uma fraude, não é privatização aquilo, tá? Isso é subsídio para os amigos dele. Ele não só não fez isso, como ele criou estatais. Quer ver outra coisa? Emendas secretas para os parlamentares. O orçamento secreto, o Bolsonaro fala que não, o orçamento secreto eu vetei. Mentira de novo. O orçamento secreto quem executa é o Bolsonaro. E não é nada secreto, porque as pessoas simplesmente não como é que é? Tá lá no orçamento, mas você não diz exatamente porque você vai usar. Você não precisa de licitação. Essa é a mágica, essa é a delícia do orçamento secreto para mamateiro do Centrão. Cargo pro Centrão, eu vou te falar cargo e emenda pro Centrão, eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro foi recorde histórico. O Bolsonaro deu mais emenda e cargo e orçamento pro Centrão do que o Fernando Henrique, do que o Temer, do que o Lula e do que a Dilma. Você sabia disso? Você sabia? O Bolsonaro é o presidente que mais deu cargo, orçamento e emenda pro Centrão e sem aprovar nenhuma reforma, tá bom? O que mais aqui? O que não vai aumentar o fundo eleitoral? O Bolsonaro mais do que duplicou. O Bolsonaro mais do que dobrou o fundo eleitoral. Foi ele mesmo. O Bolsonaro junto com a sua base votaram e sancionaram o aumento do fundão. E o que eu disse aqui, de dinheiro para compra de mídia, né? Dinheiro para compra de mídia. A Jovem Pan é o quê? Recebendo mais de R$1 milhão do seu dinheiro, da Secom. A Jovem Pan que contrata todo mundo que é bolsonarista. É a Adriles, é a Zoe Martins, é o, como é o nome? Augusto Nunes, é o Coppola, é Ricardo Salles. A Jovem Pan é a rádio do Bolsonaro comprada com o seu dinheiro, amigão. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. E eu nem vou citar aqui os escândalos de corrupção, de rachadinha do Bolsonaro, que não é do Flávio, é da família do Bolsonaro. Tá? É da família do Bolsonaro, inclusive dele. Os mesmos funcionários circulavam em todos os gabinetes. Tinha assessor do Bolsonaro, amigão,
que ele morava em outro estado. O cara morava em outro estado. E aí você fala, mas o que é uma rachadinha? Por causa dessa rachadinha, por causa dos imóveis que o Bolsonaro comprou com dinheiro vivo, por causa das mensalidades que o Queiroz pagou pro Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo, que para você pode ser uma corrupçãozinha desse tamanho, por causa disso nós temos essa lista imensa que eu acabei de citar. Entendeu? Então, mas a corrupção do PT é maior. O PT roubou milhões, o PT roubou dezenas de milhões. O Bolsonaro também roubou dezenas de milhões, mas mesmo que o Bolsonaro tivesse roubado R$ 1.000, a consequência disso é tudo isso que eu citei pra cima. E nem vou citar a pandemia, tá? Nem vou citar a pandemia, um cara que não comprou vacina, atrasou a compra da vacina, um cara que não visitou um hospital, o cara não foi visitar um hospital e ainda deu aquelas declarações. Eu não vou nem citar a pandemia, vamos deixar de lado isso daqui. Vamos deixar de lado isso aqui. O que eu quero te dizer, amigão, é que não existe luta dos fascistas contra a democracia, porque o Lula não é um democrata. E não existe a luta do comunismo contra o Brasil de verde e amarelo, porque o Bolsonaro fez tudo que o PT quis. Tudo. O Bolsonaro é o PT, só que é ainda pior, e eu vou te explicar aqui. Quando você pega, por exemplo, uma corporação como a polícia, certo? Pergunta para um policial militar. O que é mais pesado? A justiça comum, que muitas vezes inclusive solta o próprio bandido, ou a justiça da polícia militar, ou a justiça militar? Pergunta para o policial, pergunta você. Ele vai falar, cara, a justiça da polícia militar é absolutamente mais rígida. É muito mais rígida. Por quê? Se você tem um bandido fardado, é muito pior para a sociedade. Então, quando o cara vem, não é Lula e Bolsonaro, é uma ideologia nefasta contra outra que pelo menos é de direita. Não. A outra ideologia que está se falando de direita é como se fosse um bandido de farda. Ele é um cara mal intencionado, ele fez tudo o que o PT quer, só que em vez de uma camiseta vermelha, ele faz algo ainda pior. Ele coloca uma camiseta verde e amarela e se diz patriota. E se diz representante da direita. Não, ele não é, cara. Não, ele não é. Quando eu falo ali, por exemplo, de PEC de teto, ele se elegeu falando que tinha que ter o teto. Aí o Paulo Guedes fala, não, tem que romper o teto para fazer política. Né? Assim, o Lula vai ter o mesmo PGR do Bolsonaro. Tá desenhado, mano. Tá desenhado. Então a verdade é que eu não vou nenhuma instância votar no PT, nem o PT vermelho, nem o PT vestido, fantasiado de verde e amarelo, que é o Bolsonaro, cara. Eu não vou fazer isso. E hoje até veio o Nicolas Ferreira aqui, porque agora é o seguinte, os caras estão sentindo, né? Estão sentindo. Aí veio aqui, eu fiz aqui um tweet, né? Deixa eu ver se eu entendi. Quem passou os últimos 7 anos ou mais denunciando os desmandos do PT e do Bolsonaro, se não escolher entre um dos dois agora, tá em cima do muro? Não há nada mais velho na política do que sou ruim, mas o outro é pior, então me apoie. Aí veio o Nicolas Ferreira aqui, ó. Prefere a neutralidade e colocar em risco um país inteiro? Vocês têm a firmeza de uma geleia, covardes. Em primeiro lugar, é o seguinte, Nicolas. A gente não era irrelevante? Por que você está vindo me cobrar apoio? Agora, eu respondi para ele aqui. Oi, sumido. Firme é você que está fugindo do Kim Kataguiri até agora, né? Fugiu do debate, tá fugindo até agora do Kim, tá morrendo de medo do Kim. Né? Que firmeza é essa que você tem? É a mesma firmeza do Sérgio Moro? Que depois que falou um monte de coisa, até o antagonista tá batendo nele aqui, eu não vou pôr o vídeo aqui vou pôr aqui rapidinho, vai. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas olha aqui, ó. Tinha feito pra você. Eu ia ter carta branca pra combater a corrupção e fazer o meu trabalho, que ele não ia proteger ninguém, era mentira. Mas fui ficando porque eu entendia que era possível fazer alguma coisa ainda. Até que chegou num limite, que ele tomou aquela decisão de interferir na Polícia Federal. Enfim, isso aqui é um vídeo do Moro falando como o Bolsonaro enterrou o combate à corrupção. Aí o que faz o Moro? Não, vou apoiar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai lá, não, o que é passado ficou lá atrás, saiu lá a matéria. Não, o que é passado ficou para trás. É essa firmeza que você espera de mim? É a firmeza não, agora eu tô... Pelo amor de Deus, cara, eu não vou ser... Vocês podem fazer a pressão que vocês quiserem, meu irmão. Eu não vou votar no PT, nem o PT vermelho e nem o PT fantasiado de verde e amarelo. Eu não vou me rebaixar, eu não vou ceder. Eu nunca mais vou cometer o erro que eu cometi em 2018 de apoiar esse bandido, porque o Bolsonaro é um bandido, tá? Vestido de verde e amarelo que engana tanta gente. Então a verdade é que é o seguinte, irmão, eu vou até a urna e vou votar nulo. Eu vou até lá e vou apertar o botão branco. Eu vou fazer isso para mostrar que mas você é minoria. Eu não tô aqui para agradar a maior parte das pessoas. Se eu tivesse aqui a fim de agradar maiorias, eu jamais faria os vídeos que eu faço.
Eu tô aqui para defender o que é certo, e o que é certo é isso. Gostou? Beleza. Não gostou? Um abraço, velho. Este canal aqui é para quem é forte. Esse canal aqui não é para quem quer notícias adocicadas vindas da Jovem Pan ou vindas da Folha de São Paulo. Não tem. O cenário é desastroso. Nós vamos ter o PT no próximo governo, seja o PT vermelho, seja o PT vestido de verde e amarelo, e eu não vou corroborar com isso. Ponto final. E isso não é estar neutro. Não é estar neutro. Ah, eu gosto dos dois, os dois são bons, eu tô com quem tiver no poder. Ao contrário, eu sou contra os dois. É a posição mais difícil? É. Perde inscrito? Perde. Fala, toma xingamento, é pressionado, é ameaçado de morte? É. Mas é o certo e eu vou me manter assim. Beleza? Esse é o meu vídeo, são mais de 20 minutos de vídeo. Duvido que a maior parte das pessoas vai assistir, porque ninguém tá ligando pra porcaria nenhuma. O cara tá ligando é pra show, né? Mas essa é a minha posição. Gostou, gostou. Não gostou, um abraço e um questionamento. Outra coisa, mais importante que tudo, se você faz parte disso e você quer construir um projeto verdadeiramente forte, com gente que tem pulso para aguentar pressão, você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá. Esse bando de fracos, tô vendo um monte de gente agora declarar apoio no Bolsonaro. É triste de ver, triste de ver. Até o Rafael Lima ali declarou também, eu fico triste de ver, tá? Nós não vamos fazer isso. Se você também é assim, se você é anti-gado de Lula e anti-gado de Bolsonaro, esteja no Congresso esse ano, beleza? Um abraço e eu te vejo lá.